Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Hilda, né? A gente está começando esse curso de segurança do paciente. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Isso é uma realização de um sonho. E a segurança do paciente é assim. É um bicho que te pica, e quando você começa a trabalhar com isso, e eu como enfermeira aí há 13 anos trabalhando na área da saúde, eu já vi tantas coisas por nossa causa afetar o paciente, né? Já vi tantas mortes, né? Já vi tantos pacientes com sequelas. Então, a minha paixão com segurança do paciente começou, eu era técnica de enfermagem, eu estudava enfermagem e eu estava num plantão trabalhando há 24 horas, muito cansada. Uma técnica de enfermagem aprazou um resgate de uma quimioterapia de uma criança de 2 anos errado. E eu fui mandada embora por justa causa. Então, quando esse tipo de situação acontece na sua vida, eu, técnica de enfermagem, estudando numa escola privada, eu formei na PUC, Goiânia, isso chocou e me abalou muito, né? Eu já tinha falado para a minha chefe, falei para ela assim, eu não aguento mais cobrir a escala da colega, né? Eu estou exausta. Já tem muito tempo que eu estou fazendo 24 horas e folgando 24. Então, isso acontece com muitos de nós profissionais de saúde, né? Escalas extenuantes, vários plantões. Só que quando a gente acontece esse tipo de evento, isso transformou minha vida. Olha aí, depois de tantos anos, né? Só de formada eu tenho 13, imagina. Então, depois de tantos anos, eu peguei uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida. Quando acontece um erro, uma falha como essa, o que a gente sente, né? A gente que é profissional de saúde. Nossa, eu estou aqui estudando, eu estava assim, jovem, né? Na minha carreira, eu não tinha nem formado ainda e cometer um erro desse, assim, você pensa, aí a gente considera a segunda vítima, né? Que é o profissional de saúde. O profissional de saúde que comete um erro, uma falha, ele é a segunda vítima dentro de um evento adverso. Então foi assim que começou a minha história. Ao invés de sofrer muito por causa disso, eu sofri muito porque depois eu voltei no hospital para ver se a criança tinha ficado bem. Eu poderia ter estragado aquela etapa da quimioterapia dela, porque o resgate da quimioterapia tem que ser feito exatamente 24 horas após realizada a quimioterapia. E uma coisa que foi muito importante, assim, que foi uma negligência nossa como profissional, é não incluir o paciente e o familiar. A mãe falou para mim assim, essa medicação não é para ser feita amanhã? Aí eu falei, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu diminuí a medicação, mas não fechei, porque quem já trabalhou com criança aqui? Quando você pega um acesso numa criança, o que a gente passa ali tentando o tempo todo? Nunca perder aquele acesso. Eu pensei, se eu fechar essa medicação, eu posso perder esse acesso e depois para eu puncionar essa criança vai ser difícil para mim. Isso transformou a minha carreira. E quando eu me formei, eu fiz um artigo e publiquei que se chama As representações da equipe de enfermagem sobre os erros no preparo e administração de medicamento. Então, a gente nem tinha segurança do paciente implementada no Brasil, então é algo que já vem acompanhando a minha carreira. Então, o que a gente traz aqui para vocês, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, sou fundadora da HC e eu trabalho muito trazendo essa consciência, essa sensibilização. Eu tenho um intuito que vocês saiam daqui hoje, sejam disseminadores dessa cultura por onde quer que vocês passem, porque a gente está aqui para salvar vidas. Então vamos lá, né? Eu vou trazer um pouco assim, a gente tem um conteúdo bastante extenso. Eu separei, pensando que seriam acadêmicos e profissionais de saúde, eu sabia mais ou menos o público que viria. Eu separei também uma parte para entender, porque, por exemplo, assim, qual que é a diferença, né, que você coloca lá na internet e você acha um monte de curso. Para você que está implementando segurança do paciente, aí é fácil? Porque, assim, você tem um modelo dos protocolos do Ministério da Saúde. Só que aí, cada uma aqui existe uma realidade. Vocês que são estudantes vão trabalhar, seja em clínicas, independente, eu falo assim, independente do produto que o meu cliente ofereça, eu preciso transformar a segurança do paciente de acordo com aquelas diretrizes, que é a base para que a gente consiga trazer a segurança para o paciente dentro de todos aqueles processos. E para isso a gente precisa mitigar esses riscos e entender bem como funciona. Então eu vou trazer um pouquinho do histórico da segurança do paciente no mundo, né? Que eu acho que é muito importante. E aí eu pergunto para vocês assim, quem aqui já teve internado?
Quem já fez cirurgia? Você nunca internou? Só cesárea. Ah, mas internou. E cesárea, deixa eu te falar, CO é um buraco negro de evento. E você? Não? Graças a Deus. Hoje em dia, por exemplo, assim, hoje aqui no Distrito Federal, para vigilância sanitária, para plástica, por exemplo, é inadmissível quase que você... É claro que errar é humano, a gente vai falar sobre isso, né? E o que é a segurança do paciente na premissa, assim? Todo mundo acha que é não cometer... Que não aconteça evento nenhum, né? Eu trabalho muito com médico, igual a nossa querida Sabrina aqui. E aí um cliente meu, um dia ele ligou para mim, assim, eu estava como consultora, gritando comigo. Ele, Hilda, houve uma troca de lente num paciente, isso é inadmissível. Eu estou pagando a consultoria para que nenhuma falha aconteça. Vocês acham que é possível? Não é possível. O que é a base da segurança do paciente? É a gente diminuir ao mínimo aceitável os eventos adversos. Hospitalizar, gente, é mais perigoso que dirigir, é mais perigoso pular de bungee jump, é mais perigoso do que aviação aérea, né? Então, assim, pesca costeira, né? Então, assim... Escalar por 25 horas, imagina você está escalando por 25, é mais perigoso você internar, você se hospitalizar, do que você fazer qualquer outras dessas coisas. Então, assim, é muito grave a situação que a gente vive hoje. E, querendo ou não, os eventos que acontecem dentro das instituições, ele vai para debaixo do tapete, né? Eu já trabalhei na vigilância sanitária, então eu conheço quase todos os hospitais públicos, privados e militares do Distrito Federal. Em conjunto com os auditores, eu trabalhava na gerência de risco e serviço de saúde, então lá eu monitorava surtos no Distrito Federal e acompanhava as visitas dentro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque dentro do hospital, gente, é obrigatório. Você tem a 2616 de 98, que obriga os hospitais a terem uma CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Por quê? É obrigatório, porque quando a gente pensa que, inclusive, virou uma das metas da segurança do paciente, 80% das infecções é causada por falta de higienização das mãos dos profissionais de saúde. Então, imagina a gravidade, né? Então, essa norma é bem antiga e ela obriga, né? Então, a gente começou com a prevenção de infecção quando a gente se trata de evento adverso e fatalidades que acontecem no hospital. Mas, depois, em 2013, a gente teve a segurança do paciente, que eu falo que a CCIH virou um braço da segurança do paciente, porque a CCIH, ela monitora os eventos adversos infecciosos, né? Que são as infecções hospitalares. Então, a segurança do paciente, ela é muito mais ampla e tem um olhar muito mais abrangente. Então, segundo Souza Mendes, de 2014, vocês vão ver ali que é um pouco antigo. Olha para vocês, a gente está em 2023 falando sobre isso e a gente vê o tanto que a segurança do paciente ela ainda tem, desde 2013 é obrigatório para todo estabelecimento de saúde, e a gente vê o quanto isso ainda a gente está longe de alcançar, né? Então, assim, relata que talvez possamos ter convivido com um certo senso comum de que o cuidado de saúde ele só propicia resultado positivo, né? A gente pensa, eu acho que uma pessoa que vai para o hospital, ela nunca imagina, né? Então, a gente tem esse senso comum de que a gente sempre vai ter um resultado positivo. Mas as evidências dos últimos anos demonstram que o potencial de produção de danos nossos de profissional de saúde, não só nossos de profissional de saúde, mas da tecnologia que se usa no hospital, né? Eu cuidei do primeiro caso de Covid do Distrito Federal. Eu era enfermeira que estava de plantão no noturno. Inocentemente, 3 meses antes, eu tinha pego aquele plantão para fazer uma hora extra no setor que era mais tranquilo do hospital. Era o hospital referência de Covid do Distrito Federal. Você não tem uma estrutura adequada, né? Eu trabalho com aprovação de planta na vigilância sanitária, já introduzindo essa segurança do paciente desde o início do projeto. A paciente estava assim, entre a vida e a morte, e eu procurava, ela estava com drogas vasoativas, né? Vocês que são da área da saúde, vocês sabem, para sobreviver, né? E eu procurava uma tomada para colocar bomba de infusão. E aí a bomba de infusão era 3 pinos, mas a tomada que eu tinha era de 2. Vocês imaginam o meu desespero com uma mulher, morre, não morre, e aonde eu chamava o técnico de enfermagem, chamava as pessoas para me ajudar. E era o primeiro caso, era o caso de Covid confirmado. Ninguém entrava no quarto, nem a menina da limpeza. Eu tinha que
pulasse ó, em cima das roupas sujas, de sangue, de tudo. Era como se você estivesse numa guerra mesmo, assim. E aí eu chamava os técnicos de enfermagem para me ajudar e eles fingiam que não estavam escutando. E aí eu falava, gente, o que está acontecendo? Então só ficou cuidando dessa paciente a médica, eu, que entrava no quarto, e uma técnica de enfermagem que eu pedi para subir da UTI, que eu falei, eu não fico aqui. E aí eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que esse meu plantão, né? Aí eu fui no repouso, pedi para Deus, falei, Deus, me ajuda, porque senão eu não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui? E eu já era enfermeira, eu trabalhei muitos anos em UTI, né? Então, a gente, nesse sentido, você consegue conduzir bem uma situação de caos. Eu falo assim, eu sempre quis trabalhar em UTI porque eu pensava, quem trabalha em UTI depois consegue qualquer coisa. Quem trabalha com criança também, eu acho que você consegue conduzir qualquer situação. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa tirar debaixo do tapete, trazer para uma roda de conversa e falar sobre segurança do paciente. Para que quando vocês, profissionais de saúde acadêmicos, chegarem lá na ponta e a gente for implementar a segurança do paciente, isso não seja uma novidade. Então, então por isso que isso aqui hoje é uma realização de um sonho. Eu estou trazendo uma informação que é discutida só dentro das paredes do hospital, mas não, todos têm que saber, as pessoas já têm que chegar dentro das instituições sabendo de segurança do paciente. E hoje a gente não tem na grade curricular, né? Por isso que eu comecei a desenvolver essa missão. Então, aqui, ó. Quase 1 em cada 4 pacientes admitidos em hospitais nos Estados Unidos sofrem danos. Olha que dado mais assustador. A cada 60 minutos, 6 brasileiros morrem por consequência de eventos adversos graves. Desses, mais de 4 óbitos seriam evitáveis. Vocês têm noção disso? Assim, é muito grave, gente, a situação. É muito grave, né? Tem um outro estudo que fala que a cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem de evento adverso. De 2017, esse estudo. Então, é algo assustador. Esse daqui é mais novo, tá vendo? De 2021. Então, é por isso que esse tema é tão importante, eu sou apaixonada por ele. Então, a Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos dezenas de milhares de pessoas sofrem esses danos desnecessários causados por serviços de saúde inseguros, causando prejuízos nos resultados clínicos e funcionais do paciente. E aí eu me pergunto, quando a gente vai implementar a segurança do paciente, é uma queda de braço, assim, gente. A gente entra e aí até que você vai abrindo espaço ali, é uma briga com a enfermagem, né? Às vezes, nos primeiros momentos de consultoria, eu não consigo nem reunir com a enfermeira, porque ela tá só correndo e apagando fogo, e aí até que você consegue levar um médico para a reunião e ele se sensibiliza, mas é lindo de ver o resultado, porque quando a gente tem um médico que sensibiliza pela segurança do paciente, aquilo transforma a vida da instituição, né? E aí eu falo que é por falta de conhecimento. Dentro dos hospitais, como eu estava falando, a gente tem uma vigilância sanitária que está muito em cima, digamos assim, visitando, monitorando, eles fazem visita uma vez por ano. Só que as clínicas menores, as instituições menores, centros cirúrgicos ambulatoriais, diálise, cirurgias plásticas, né? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem a sorte de ter a gerência de risco, a gente tem enfermeiros, médicos, né, farmacêuticos, e com isso, eles olham só para a segurança do paciente e prevenção de infecção. Então, dentro desse programa, tem hospitais hoje, diálise plástica, porque eles vão englobando à medida que os eventos adversos vão acontecendo, né? Então, eles monitoram mídias sociais. E não é só isso. Hoje, se você trabalha dentro de uma cirurgia plástica ou de qualquer outro local, normalmente é assim, o paciente teve algum evento durante aquela cirurgia, né? Ou sangrou muito, ou às vezes até uma complicação mais grave e precisa transferir para um hospital. Chegou no hospital, o hospital... Essa relação com a vigilância sanitária ela já está tão bem estabelecida que o hospital notifica, porque ele fala, não, esse problema aqui veio de fora e não é meu. Então, é igual a infecção, né? Então, você notifica que aquela infecção não é sua para não cair na conta do seu bolso, entendeu? Na conta daquela CCH, na conta daquele segurança do paciente. Então, ó, a clínica fulano de tal aconteceu isso. E, gente, é tão sério que eu vi um recado ontem da vigilância sanitária. Tem alguém aqui que trabalha com diálise? Não, né? Tem umas linhas, por exemplo, quando a gente fala de tecnovigilância, né? Os equipamentos, eles são, se você não monitora e não tem cuidado, é propício. Quantas vezes na Secretaria de Saúde você vai fazer alguma coisa e a seringa não conecta e aquilo dali
causa refluxo, solta, e aí a gente tem várias dificuldades, porque aí é um processo de compra, processo de licitação. No particular, né, às vezes escolhe uns produtos de menor custo, então vocês vão ver aqui o porquê que a gente agora tem uma norma que é obrigatório que as instituições notifiquem. Então, essa linha está causando sangramento no paciente. Você imagina um paciente de diálise, né? Então, a vigilância sanitária, eu faço parte do grupo de segurança do paciente aqui do Distrito Federal, né? Você que está em algumas instituições, se você quiser participar, eu posso te indicar para eles te adicionarem lá. E com isso, a gente fica sabendo desses acontecimentos, né? Então, a segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade. Então, quando a gente pensa em segurança do paciente, a segurança do paciente ela está aqui na ponta. A gente acaba se perdendo muito em processo, então a gente toma cuidado na hora da implementação da segurança do paciente, de você não se perder só no papel e esquecer do paciente, dos processos, sabe? Por quê? Porque aqui vocês vão ver a burocracia, né? E aí um outro cliente meu falou assim para mim, Hilda, segurança do paciente é muito chato. E olha que ele já converteu, é tipo uma conversão assim, crística para a segurança do paciente. Ele é anestesista. Ele falou assim, só que é chato, igual colocar capacete, item de segurança, cinto de segurança e capacete de moto. Você já viu quando foi implementar os capacetes de moto? Eu já fui motoqueira, 3 anos, gente, andava de moto. Então, e aí você esquece esse capacete, aí você quer dar uma carona para a coleguinha, mas aí ela não tem capacete, você pode? Não pode. Eu fiz uma viagem no Rio recente, andando lá perto de uma favela, uma galera andando de moto sem capacete. Eu pensei, meu Deus, só numa favela que isso pode acontecer, né? Porque hoje em dia já ninguém pode mais, porque você paga multa, né? O cinto de segurança. E aí por quê, gente? A pessoa tá andando de moto, ela não quer usar o capacete, mas deixa eu te falar, se ela cair de moto, não é ela que vai morrer. Não é ela que vai ter um problema. Então, você consegue ver como que é o ser humano? Igual o cinto de segurança, né? Minha prima acabou de ter um acidente agora, né? Ela estava dirigindo e a filha dela tirou o cinto de segurança no banco de trás. Ela virou para acudir a filha que estava saindo da cadeirinha, de 2 anos. Aí ela bateu o carro e teve um acidente, e graças a Deus, 2 crianças dentro do carro. Então a gente fica pensando assim, ó, a preocupação dela, porque é isso, a gente preocupa muito com a criança, né? Mas o adulto, né? Então eu vejo, as pessoas vão entrar dentro do meu carro, se eu não falo, agora o carro até apita, né? Os itens, te lembrando para você usar. Então, assim, a segurança do paciente, aí ele falou, Hilda, a segurança do paciente é igual capacete, é pesado, é chato de usar, você não tem onde colocar, mas você tem que usar para se proteger. Então, o seu objetivo é uma assistência segura com a mínima possibilidade de ocorrência de eventos adversos, né? Então, a segurança do paciente é tipo isso, igual um capacete, pode passar, é igual um capacete que você vai precisar utilizar para que seu paciente esteja seguro, né? Para mim, eu vou falar para vocês assim, à medida que eu vou dando a aula, eu vou trazendo exemplos, porque eu acho que esse é o diferencial. Eu trabalho implementando segurança do paciente já tem 13 anos dentro das instituições, já implementei instituição pública e privada. Eu acho que o maior desafio da minha vida foi implementar a segurança do paciente em oftalmologia, porque a cirurgia é de 5 minutos. 1.100 cirurgias mês. Quase 200 cirurgias no dia. Aí você quer que o cirurgião faça um checklist de cirurgia segura. Fala pra mim se ele quer. Mas a gente tem método pra tudo, gente. Não adianta, deixa eu te falar. Ninguém escapole. E a gente precisa de quem? Qual que é o profissional que vocês acham que a gente precisa para a segurança do paciente funcionar? A enfermagem. Brasil, deixa eu te falar. Brasil, sem a enfermagem, você não consegue nada, não. E aí vocês acham que, assim, nessa instituição, a gente tentou implementar o checklist, falei, beleza, a gente tem o chefe do centro cirúrgico que está no núcleo de segurança do paciente. Então é isso, quando vocês forem montar o núcleo de segurança do paciente, tem que ser pessoas estratégicas que vai te ajudar. Mas era isso, eu saía da reunião e pensava, Hilda, vou higienizar a mão para quê? O cirurgião perguntava para mim. A cirurgia é no olho. Eu vou higienizar a mão entre um paciente e outro. Pra quê? Aí eu saí e falava assim, Deus, não tem condição não, eu vou desistir desse povo. Eu pensava, vou desistir desse povo. Aí você respira fundo. E aí ele te traz, os médicos, às vezes a enfermagem evita, porque o médico ele te desafia. Ele tem um alto nível de conhecimento, então se você não tiver um conhecimento que você traga
legislações, que você traga o que é plausível. E aí ele falava assim, aí eu falava, aí eu até tentava trazer legislação, doutor, mas é o OMS, protocolo, ele, não sei o que lá para a OMS, não tô nem aí, não quero saber não. Então é muito desafiador ali no início, só que assim, eu fiz uma live com ele depois, aí você se emociona, aí ele falou assim, quando eu comecei a entender sobre segurança do paciente, eu achava que tudo estava ao meu dispor e eu não entendia o quanto de coisa que estava ao redor para eu poder operar. Eu era o último. Eu nem imaginava que tinha toda uma cadeia que funcionava, né? Então, na verdade, quando a gente traz um cirurgião, a gente traz qualquer outro médico para dentro de um núcleo de segurança do paciente, você descola o umbigo dele da profissão para que ele tenha uma visão holística do todo, né? O problema da segurança do paciente é assim, quando você chega querendo montar, tudo é assim, você chega para implementar uma segurança do paciente, você olha e fala assim, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Mas aí você faz um planejamento, um plano de ação e vai indo meta por meta. Quando o problema é grande demais, a gente vai mastigando eles aos poucos, né? Então a gente vê a discrepância entre os serviços de saúde, né? Aqui, eu conheço muitos aqui no serviço. Então você tem uma distância muito grande. E aí que todos nós trabalhamos para a gente equiparar isso, né? Incidentes que resumam o dano aos pacientes são denominados eventos adversos. Então, o que é evento adverso? A gente chama de incidentes, né? Não necessariamente que um evento adverso vai causar um dano para o paciente, né? A gente tem aquelas quase falhas que a gente chama near miss, né? Eu trouxe uma outra aula sobre evento adverso, se der tempo, eu vou dar uma pincelada aqui, mas como o conteúdo é muito grande, se der tempo eu vou falar sobre isso, ou então a gente deixa por um próximo. Então, os incidentes que resultam do dano ao paciente são denominados eventos adversos por não serem resultantes dessa evolução natural da doença de base do paciente, né?